A próxima prova foi feita em 21 de outubro, no período da tarde, né? Foi um segundo edital que teve para a Polícia Militar em 2018. Beleza? Vamos ver se o pessoal foi bonzinho nessa prova aqui. Olha lá. Mãe do céu, olha o tamanho dessa questão. Isso daqui é para dar aquela preguiça, né, de ler a questão. O cara quer ler rápido. Gente, não dá para ler rápido. Você tem que ler devagar. Você tem que prestar atenção na questão. Isso para todas as provas, mas informática, com certeza, você tem que fazer isso. Tá ok? Vamos lá? Preparados? Vamos ler então. Considere alguns elementos da janela do explorador de arquivos do Windows 10. É o Windows Explorer, aquele que nós comentamos em sala de aula. Na sua configuração padrão descritos a seguir, ele tem lá uma barra de endereços, né? Ele tem uma barra de endereço, computador, né? Disco removível F, provavelmente um pendrive, e tem um diversos. O que é esse diversos aqui? Esse diversos é uma pasta dentro do F. Lembra que eu falei que a janela do Windows Explorer ela é um pouco diferente da outra janela? Do lado esquerdo você vê estrutura, né? Você vê estrutura e do lado direito você vê conteúdo de pastas, né? Então, do lado esquerdo eu estou vendo que essa estrutura que eu estou vendo aqui, disco removível, F2 pontos, ele tem uma pasta chamada diversos. E dentro dessa pasta tem um arquivo, eu acho que é aqui dentro, né? Tem um arquivo chamado Documento do Word Aula 7. Maravilha. Existe um arquivo Documento do Word Aula 7. Tranquilo? Então, assumindo que o arquivo aula 7 está selecionado, assinale a alternativa que apresenta o local em que ele se encontra e a ação que será executada quando o usuário pressionar a tecla del ou delete. Bom, del ou delete você já sabe que vai apagar, né? E confirmar a ação respectivamente. Beleza. Então, primeira coisa que ele quer saber, em primeiro lugar, ele quer saber onde. Onde? Ele está em biblioteca documentos? Não, né? Não está em biblioteca documentos, então aqui eu já mato. Por que eu sei que ele não está em biblioteca documentos? Porque ele está na pasta diversos no meu pendrive. Está na pasta downloads? Também não, não está na pasta downloads. Ó, sobrou duas. Tá certo? Sobrou duas. Sobrou duas com pasta diversos. Pasta diversos do pendrive ou HD externo, beleza? Pasta diversos do pendrive ou HD externo, né? E daí a seguinte coisa, o que vai acontecer no segundo ponto, né? O segundo ponto, a coisa é o que acontece. Então vamos lá. Opa, o segundo ponto é o que acontece. O que acontece? Ele pressiona del e confirma a ação. Eu pressionei del e confirmei. Ele vai apagar o arquivo. Maravilha. Então o arquivo será eliminado ou o arquivo será movido para a lixeira. Aí vem uma coisa. Lembra em sala de aula? Frisei acho que N vezes isso. Quando eu apago um arquivo que está em uma unidade externa do computador, ele não vai para a lixeira. Então, ele não vai para a lixeira. Então, ele será movido permanentemente. Ok? Beleza? Vamos ver se é isso mesmo que acontece? Olha lá, a alternativa correta era a D, movido permanentemente para a lixeira. Susse, pessoal, como vocês dizem, está susse, sossegado, ok? Você falou sobre detalhe deletar em pasta. Sim, falei várias vezes. Ah, o Douglas fez essa prova no passado. Vamos descobrir onde errei agora. Legal, Douglas. Vamos lá. Tranquilo, né? Maravilha, pessoal. Então, sossegado, questão ficou de boa. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima questão.
Então, a próxima questão, de número 46, tá certo? Também é uma questão longa, tem que ler, tem que rabiscar para ver o que está escrito ali. Vamos lá, o que ele fala. Considere os arquivos da biblioteca, documentos do Windows 10, em sua configuração original listados a seguir. Ele tem lá um doc2, né? Vamos lá. Ele tem um doc2, saco. Vamos lá. Ele tem um doc2, que é um documento do Word. Ele tem um doc5, que é um documento do Word também. Ele tem documentos, doctos, que é uma planilha do Excel. E ele tem outros documentos que são PDF. Outro doctos que é PDF. E tem um doctos que é uma apresentação do PowerPoint. Então eu tenho dois documentos do Word, um do Excel, um do PDF e um do PowerPoint. Ao selecionar e renomear o arquivo doc5 para doctos, doc5 é do Word, tá? Ele quer renomear doc5, ele quer que esse cara se transforme em doctos, tá? E pressionar Enter, o usuário provocará a seguinte situação. Pessoal, presta atenção. Quando ele renomeia, lembra que existe o nome e existe o tipo, né? Então, muito bem. Quando existe o nome e existe o tipo, esses daqui do Word, o tipo dele é .docx. O do Excel é .xlsx, né? PDF, óbvio, .pdf. E PowerPoint é .ppt, pptx. Isso nós falamos em sala de aula, né? Então, quando ele vai pegar o documento doc5, que está aqui, foi lá, pressionou F2 em cima dele, vai mudar o nome para doctos. Ah, mas eu já tenho 3 doctos. Qual o problema? Os 3 doctos que você tem, um é XLSX, um é PDF e outro é PPTX. São 3 extensões diferentes. Você vai ficar com doctos com extensão docx. Então vamos ver as alternativas? Será sugerido que a planilha já existe. Não é planilha, é do Word. Risca. Uma mensagem de erro será exibida, pois já existe outro arquivo com o nome docs. Pô, não existe outro, existe 3. Ó, existem 3 arquivos com o nome docs. 3. Então não tem mensagem de erro. Ah, já apareceu aqui o C. Ah, essa canetinha de vez em quando ela me entrega o jogo aqui, não tem importância. A planilha doctos será movida para a lixeira. Eu não estou apagando nada. E será sugerido que o documento seja renomeado para doctos4. Não, porque o documento, apesar de ter o nome igual, a extensão, o tipo dele é diferente. Beleza? Tranquilo essa, pessoal? Beleza? Ok, o Vitão já falou que está ok, tranquilo. Renata? Tiago Adriano, beleza. Douglas também falou que está ok. O próprio texto se responde, exatamente, tem que ler, né? Ela é fácil, mas vamos considerar que o que eu estou conversando com vocês aqui é preparando vocês para o dia da prova. No dia da prova nós temos um componente emocional, que tem muita coisa aqui, né, no texto, mas se você ler com atenção e faz as devidas observações, é sossegado de matar a questão. Falou? Vamos para a próxima? Vamos lá? Questão de número 47. Observe os termos que foram formatados no Word, na sua configuração padrão. Assuma que não há erro ortográfico ou gramatical. Então está tudo escrito certo, não tem erro ortográfico, não tem nada. Se não tem erro ortográfico ou gramatical, né? Se não tem erro ortográfico ou gramatical, o que acontece? Isso daqui, ó. Caramba, foi rápido, acho que vocês não viram. Vamos lá. Esse daqui, ó, essa cobrinha aqui, normalmente ela indica um erro ortográfico ou gramatical, né? Então, se não tem erro ortográfico ou gramatical, eu posso riscar isso daqui. Certo? Então, ele fala assim, assinale a alternativa com um item que apresenta pelo menos um termo formatado com efeito subscrito e estilo sublinhado. Bom,
Ó, esse daqui é só taxado, então não é. Esse daqui eu já descontei porque ele não tem erro, né, gramatical, então não era para ter erro. Mas vamos dizer que eu fosse olhar, também sobrou o taxado e ele é um sobrescrito. Esse daqui é sublinhado. Não tem o subscrito. Risquei. Esse daqui, além de ter o lance lá de não ter erro gramatical ou erro ortográfico, ele também é sobre, porque ele está para cima. Gente, só me sobrou a 4. A 5, aliás, né? Só me sobrou a 4, aliás. Não. Cadê? Volta aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos apagar. Olha que delícia apagar aqui. Vamos lá. Volta. Vamos pegar a canetinha de novo. Voltando. Aqui eu só tenho o taxado. Aqui eu tenho sobrescrito. Não tenho sublinhado. Isso aqui não é sublinhado. Né? Teoricamente não é sublinhado. Né? Aqui eu tenho sublinhado, mas se for é sobrescrito, tá certo? Aqui eu tenho eu tenho não tenho um estilo aqui, eu tenho um sublinhado aqui, um subscrito aqui. Se ele estiver considerando a cobrinha, pode ser que ele esteja considerando a cobrinha como sublinhado. Mas aqui noções, ó, noções ele está taxado e aqui ele está sobrescrito. Essa era a questão para mim a mais chata, porque a visualização dela não é clara, não é fácil de você ver. Tá vendo? Aqui tudo bem, essa aqui você mata, essa aqui mata fácil. Essa aqui também você tira. Daí tem essa daqui. Ela pode gerar dúvida. Essa daqui eu tiro, a 2 eu tiro, porque aqui é sobre, então eu consigo tirar também. Mas entre a 4, vamos fazer a 4 bonitinha aqui. Baixa. Entre a 4 entre a 4 e a 5 pode gerar confusão. Vamos lá? Por quê? Para mim, a resposta correta seria 5. Eu erraria essa questão, passando batido nela. Porque eu considero como isso daqui não sendo sublinhado. A minha cabeça, isso aqui para mim não é sublinhado. Eu não sei se teve recurso nessa questão. Eu vou depois dar uma olhada e a gente pode dar uma discutida nisso em sala de aula. Mas eu queria que vocês pesquisassem, né? Essa questão aqui, ó. Tá? Porque tá vendo que aqui não é aqui seria subscrito. Mas aqui eu não tenho sublinhado. Aqui eu tenho sublinhado com 2 risquinhos, pode ser. E aí que ele me faz eu pensar na questão. Cadê? Volta. Não, volta. Aqui que ele me faz pensar que realmente pode acontecer. Porque eu tenho sublinhado aqui com 2 tracinhos, eu tenho sublinhado aqui com 2 risquinhos. Eu posso escolher o estilo do sublinhado. Eu posso escolher o estilo do sublinhado. Né? Eu posso escolher. Então, de repente, esse daqui é sublinhado também. Isso aqui também é sublinhado. Olha só. E aí, essa daqui, por exemplo, ela não está subscrito. Esse daqui está taxado. Não posso falar que ele está subscrito. Agora, essa segunda classe eu posso falar que ela está. Que ela está. Que ela está. Presta atenção. Porque como não é colorido, né, no Word, o que acontece? Quando aparece aquelas cobrinhas embaixo que está escrito errado, ela está em vermelho. Só que a minha prova é preto e branco. Né? Eu teimosamente eu assumi
que a cobrinha que estava ali era vermelha. E esse foi o meu erro. Eu pensei errado. Ah, então, Eduardo, você errou? Sim, eu erraria. Ah, Eduardo, você é professor, você não pode errar. Não, aqui eu posso errar, sem problema nenhum. É só para mostrar para vocês que a gente tem que prestar atenção. Eu tenho que ler todas as alternativas. Veja, quando eu chego aqui, ó, eu vou apagar aqui a cobrinha. Eu vou apagar aqui a cobrinha. Quando eu chego aqui, ó, e eu olho para ela, e ela me diz exatamente o seguinte: cara, eu tenho um sublinhado diferente com 2 risquinhos aqui. Então isso aqui para ele é sublinhado. E outra, ele está falando que não há erro ortográfico. Gente, ele disse, não tem erro ortográfico ou gramatical. Não tem, não tem. Você erra, eu erro essa questão se eu esquecer de ler isso daqui, de considerar que não tem erro. Se não tem erro, isso daqui é sublinhado, isso daqui é sublinhado também. Não é a cobrinha do erro, porque ele fala que a questão 47 não tem erro ortográfico ou gramatical. É aí que a gente entra pelos tubos. Ele acabou de falar, ó, não tem. Mas eu lembro que, né? Eu vou ali, acho que é erro e risco a questão. Não, é sublinhado, gente, ó. Essa cara aqui ele tá subscrito e tá sublinhado e ele está ok. E a alternativa correta era a alternativa E. Ficou claro essa, pessoal? E aí? Como é que ficou essa daí? Vamos lá. Diz para mim. Provavelmente seja então porque, como o professor disse, para saber se é uma sugestão de correção, é necessária a cor para identificar corretamente. Ó, o Vitor está falando, essa questão cabe recurso porque não está correta na forma que colocaram. O Douglas disse que teve recurso na questão de informática, sim, só não lembra qual. Foi até anulada a questão. Beleza, foi até anulada a questão. Então, até que eu não estou tão errado, né? Mas, gente, ela é uma questão que pode gerar confusão, mas entenda bem. Olha, ele foi claro. Não tem erro gramatical. Ele colocou um sublinhado aqui porque ele quis, daquele jeitão dele. Então não tem erro, tá? Mas, enfim, tá aí. O pessoal que fez a prova, que no caso o Douglas fez a prova, falou que teve recurso e que a questão foi anulada. Provavelmente por causa dessa confusão. Eu não sabia que ela tinha tido recurso e que ela tinha sido anulada, tá? Mas beleza, valeu. Então, entenderam? Mesmo tendo recurso, mesmo tendo sido anulada, você poderia ter respondido a alternativa correta tranquilamente, desde que você lembrasse de ler que não há erro. Se não há erro, isso daqui não é indicação de erro, isso aqui também não é indicação de erro, é sublinhado, e ele escolheu um sublinhado de uma cobrinha, e aqui embaixo ele escolheu um sublinhado de 2 cobrinhas. Ok, pessoal? Tranquilo? Beleza? Beleza, né? Podemos ir para a próxima questão. Questão de número 48. Mais uma questãozinha do PowerPoint. Né? Pessoal, ok? Teve recurso em 2 questões, uma de informática e uma de matemática. Certo, Douglas? Sempre acontece essas coisas, né? Sempre acontece essas coisas de ter recurso. Né? Sempre acontece essas coisas de ter recurso. Então, vamos lá. Então tá. Questão de número 48. Né? Observe as figuras inseridas em um documento do Word em sua configuração original. Né? Então tá lá as figuras que ele inseriu. Figura 1, estrela. Figura 2, triângulo. Né? Muito bem. Assinale a alternativa que apresenta somente as figuras que aparecerão no índice de ilustração a ser criado pelo usuário. E aí? Unidunité, salamé, minguê ou sorvete colorê? Chuto. Hein? Vou chutar?
Vamos lá, pessoal. Você chutaria essa questão? Respondam para mim, por favor. Você chutaria essa questão? Então, vamos ver aqui o chat. O que diz o chat? Você chutaria essa questão? E aí? Chutar ou não chutar? Eis a questão. Essa eu até fiquei confuso. Valeu, Vitor. Né? Então, é o seguinte. O resto não respondeu se ia chutar ou não. O Douglas disse que não chutaria. A Renata chutaria a alternativa E. O Thiago falou que é confusa mesmo. Beleza. Olha só. Para que isso apareça no índice, eu tenho que ter um texto associado à imagem. Por isso que normalmente você coloca o texto, você coloca uma imagem e coloca um texto embaixo. Né? Então nos índices vão aparecer o índice de imagens, daí você tem que ter um texto. Né? Senão aquela imagem fica jogada, ele não vai conseguir identificar a imagem. Logo, estrela e triângulo. Né? A seta, o círculo, retângulo e círculo não resolve, porque aqui, ó, isso que está aqui não está associado a uma imagem, não tem uma associação. Isso aqui é uma nota de rodapé, isso aqui seria uma nota de rodapé. Essas duas coisas aqui, ó, notas de rodapé. Né? Então, vamos ver se a alternativa correta é essa. Olha lá, realmente é a alternativa C, estrela e triângulo. Ok? O Douglas diz que não chutaria, mas acha que iria errar. Não erra não. Presta atenção. Olha lá. Aqui é nota de rodapé. Aqui é nota de rodapé. Né? Aqui não tem nada escrito, aqui não tem nada escrito. As únicas duas que tem alguma coisa escrita para eu relacionar em um índice é índice de figuras. Então tá lá na página tal, figura 1, estrela, figura 2, triângulo. Tem que estar relacionado. Ok? Mas é uma questão que provavelmente boa parte da galera chutaria com certeza. Mas é só lembrar que para ser índice tem que ter alguma coisa, algum texto, alguma explicação associada. Eu até comentei isso com vocês, quando o cara insere a figura, daí você insere o texto explicando o que é a figura, né? E que às vezes o cara vai lá e pede para colocar esse texto embaixo da figura, usando uma caixa de texto. Só que aí, essa caixa de texto aqui seria o meu índice. Beleza? Tranquilo, pessoal? Sossegado? Vamos para a questão de número 50. Não, 49, desculpa. Vamos para 49. Eu querendo ir para 50 já. Vamos para 49. Questão de número 49. É uma questão tranquila. O Vitor disse que ok. Ok, não erra mais o Douglas. Maravilha. Então tá. Questão 49, pessoal. Planilha do Excel. Configuração padrão. Apresentar a seguir para responder a questão. Então, ó, ele está selecionando aqui em B15. Né? B15. Está formatado, tem um R cifrão, R$40. E daí ele fala assim, o conteúdo da célula... B não, R, né? Eu li errado, é R. O conteúdo da célula R15 foi copiado para a célula S15, utilizando a seguinte opção. Ele deu um Ctrl C, então ele deu um Ctrl C, então vamos lá. Ele deu um Ctrl C em R15 e daí isso aqui em R15. Daí ele chegou em S15 e colou. Mas ele não deu um Ctrl V simples. Ele colou porque ficou diferente.
Se eu tivesse dado Ctrl C, Ctrl V, ficaria igual, né? Mas, além do que, ele está mostrando aqui opções de colagem, né? Olha lá. Eu não conheço nenhuma delas. E aí, Eduardo, como é que eu faço? Eu não conheço. O Douglas disse que chutou. Não chuta não, Douglas. Olha só. Tem alguma coisa a ver com percentual aqui? Ó, aqui tem um símbolo de percentual e um símbolo de função. Tem alguma coisa a ver com percentual aqui, ó? Tem alguma coisa a ver de porcentagem? Não. Então, não é. 1, 2, 3 é colar somente o valor. Beleza. Pode até ser. Né? Pode até ser. Certo? Colar a função. Né? Colar a função. Fx aqui. Ó, essa aqui também, ó, percentual. Não tem nada a ver percentual. E essa daqui, se existisse, normalmente pincel é ligado a formato. Tá no mesmo formato? Não tá, né? Não tá no mesmo formato porque aqui o meu formato tem o símbolo de moeda e aqui não tem. Então, com certeza, não tenho. Eu nem lembro se... Eduardo, eu nem lembro se essa opção E tem no Excel. Ótimo. Mas lembra que pincel normalmente está associado a formato, tá? Então você poderia ficar em dúvida aqui entre... Vamos pegar em azul aqui. Entre a B e a C. Podia ficar em dúvida entre essas. A C me coloca uma função. Quando eu copio uma função e colo ela em outra, ela pode deslocar, ela vai mudar o conteúdo. Eu estou colando o mesmo conteúdo. Tá certo? Ele vai deslocar. E se você for ver aqui, ó, o Q15 aqui, ó, não tem cifrão, né? Ele deslocaria. Então, essa daqui eu descarto. E aqui ele coloca só o número. A alternativa correta, provavelmente é a B. Beleza? Olha lá, alternativa B, porque é o número. Muito bem, o Thiago disse que iria na B, tá certo? Pelo jeito ele erraria antes dessa explicação. Muito bem, se eu expliquei agora e você acertou, maravilha. Ok, pessoal? Ficou claro essa? Vocês veem que sempre dá para descartar alternativas, né? Sempre dá para descartar alternativas. Tá ok? Fechou? Podemos ir para a próxima? E acertar então. É isso aí, Tiagão. E acertar. Né? Mas espero que você, com a explicação, você acerte mais consciente ainda. Tá certo? Vamos para a próxima. Muito bem. Próxima alternativa. A próxima questão é a questão 50. A questão 50. Olha só. A questão 50 é a função C. Nós tivemos um breve bate-papo sobre a função C em sala de aula. Então ele fala assim: assinale a alternativa correta sobre a fórmula que está aí, inserida na célula 2 de uma planilha do Excel, e a função média será executada se o seguinte valor estiver na célula 1. Então o que ele quer saber aqui, ó? Ele quer saber qual o valor em A1 que vai permitir ele executar a média. É isso que ele quer saber. Qual o valor que, se estiver em A1, vai permitir ele executar a média. Então, qual o valor em A1 vai permitir que ele execute a média. Né? E a média, pessoal, a média, vamos escrever aqui, pronto, a média, né? Ela está aqui, e aqui está o mínimo. Vamos lembrar o que a gente conversou
Vamos lembrar o que a gente conversou em sala de aula? Olha só, função C, ela tem 3 parâmetros, né? Então aqui é a minha condição está aqui, ó. Minha condição está aqui. Aqui é o meu procedimento 1. Aqui é o meu procedimento 2. Se ele quer executar a média, isso só vai acontecer se a minha condição for verdadeira. Tá certo? Qual desses valores vai dizer para mim que ele vai executar? Né? Qual desses valores vai dizer para mim que ele vai executar? Eu tenho que ter um verdadeiro aqui, ó. Mesmo que eu não saiba o que é função ou, eu tenho que ter um verdadeiro aqui, ó. Alguma coisa tem que ser verdadeira aqui. Então, 8. 8 é menor que 5? Isso é verdadeiro ou é falso? É falso. 8 é maior ou igual a 9? É falso. Não tem nenhum verdadeiro. 7 é menor que 5? É falso. 7 é maior ou igual a 9? É falso. 10 é menor que 5? É falso. 10 é maior ou igual a 9? Opa, é verdadeiro. Verdadeiro. Tem um verdadeiro aqui, vamos continuar olhando. 6 é menor que 5? É falso. 6 é maior ou igual a 9? É falso. 5 é menor que 5? Não, 5 é igual a 5, então é falso. 5 é maior ou igual a 9? Muito falso. Logo, só sobrou a alternativa C, porque é a única que eu tenho um verdadeiro. E aqui uma explicação. Como é ou, né? Como é ou, no caso, quando o operador lógico que eu estou usando é ou, para ou, vamos lá, para, ele não quer escrever, mas para o ou basta uma condição verdadeira, não precisa ser todas. Tá? Quando é ou, basta uma condição verdadeira. Então, a resposta correta é a alternativa correta é a alternativa C, tá certo? E vamos para de número 51. 51 nem sempre é uma boa ideia, né? 51 nem sempre é uma boa ideia. Vamos ver o que acontece aqui na 51, pessoal. A figura a seguir é apresentado, na figura a seguir é apresentado parcialmente um slide do PowerPoint em sua configuração original, com o respectivo painel de animação e seus objetos animados. Então, olha lá, ele tem o slide 3, né? Que diz que aqui é um trator. Vou trocar a cor aqui. Vou pôr o azul. Aqui tem o slide 3, que diz que é um trator. E o objeto trator, identificado na figura, vai aparecer no slide logo após o, né? Ó, eu tenho um clique aqui, tá certo? Tudo bem? Beleza? Né? Eu tenho um clique aqui que vai aparecer um objeto lá que eu não sei o que que é. Tá certo? Tô olhando aqui. Tá certo, pessoal? Vocês estão comigo? Sim ou não? Estão comigo? Hein? Então? Cadê o povo? Tô convidado, ótimo. Sim, estamos. Sim, 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 maravilha. Então, olha lá. Então, eu tenho. Veja só. Eu tenho um objeto. Eu vou apagar aqui e vou começar a rabiscar desde o zero para vocês. Ó. Eu tenho um objeto. Eu tenho dois objetos, três objetos, quatro objetos. Eu tenho um objeto aqui que é o trator que está em 5. Tem um objeto aqui que é uma torre Eiffel, pelo jeito. No primeiro clique do mouse, ele vai aparecer. Quem acha que vai aparecer no primeiro? Alguém acha que vai aparecer no primeiro? Não vai, né? Porque o primeiro vai aparecer só esse careta aqui. Tá certo? Slide entrar em modo de apresentação. Não. A hora que o slide entrar em modo de apresentação, ele vai ficar aguardando o clique do mouse para aparecer a figura, né? Que tem que aparecer aqui.
No segundo clique do mouse, ele vai aparecer? Também não, porque no segundo clique vai aparecer essas duas aqui, ó. No quarto clique do mouse, não, porque ele vai aparecer no quarto clique esse cara. Sobrou o terceiro, que ele deixou como alternativa E. Então veja, esses numerozinhos aqui do lado, eles indicam o que aparece em cada clique. Tá certo? O que aparece em cada clique. Ó, figura 6 e 7. Não confunda isso daqui, deixa eu apagar aqui, que eu já rabisquei demais. Vamos apagar aqui. Não confunda este número com o clique do mouse. Tá? Não confunda. Do lado esquerdo aqui no painel de animação é o clique do mouse. É o primeiro clique. Vai aparecer a figura 3. 1, 2, 3. Acabou. No segundo clique vai aparecer o Picture 2, não sei qual que é. No terceiro clique do mouse vai aparecer o Picture 6. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas vai aparecer também o Picture 7, que é o trator. O 7 é o trator. Tá vendo? 7 é o trator. Beleza? Tá ok? Então, resposta correta, alternativa E, no terceiro clique. Claro essa, povo? Tranquilo? Belezinha? Vamos para agora a questão de número 52, tá? Que eu acho que é a nossa última questão de hoje. Uma questão do Outlook, né? Questãozinha básica do Outlook aqui. Vamos lá. Oh, caramba. Questãozinha básica de Outlook. Então, ele pôs o desenho aqui para mim, ó. Então, Vunesp, vamos olhar os elementos, mandou para Polícia Militar, né? Daí ele mandou com cópia para a banca, com cópia oculta, para a auditoria. Tem um assunto e tem um arquivo anexado. Boa tarde, segue anexo matéria solicitada atenciosamente. Tá. O usuário auditoria da Vunesp, ao receber o e-mail, então o usuário auditoria, ao receber o e-mail, decide responder a todos, utilizando a respectiva opção do Outlook. Assinale a alternativa que contém os destinatários que serão preenchidos automaticamente pelo Outlook na nova mensagem. Justamente o cara que é com cópia oculta, né? Então, ó, se ele resolve responder a todos, ele vai responder para todo mundo, né? Menos para ele mesmo. Então ele vai responder para a Vunesp, que é o remetente. Ele vai responder para a Polícia Militar, que é uma cópia. Ele vai responder para a banca, que é outra cópia. Tá certo? Ele não vai responder para ele. Tá lá. É o único que pode ter, é a alternativa D. Certo? Ele está respondendo, né? E a alternativa correta é realmente a alternativa D, de dado. Certo? Mas é um pentelho porque ele estava com cópia oculta e resolveu responder a todos. Aí o pessoal fica assim, bom, ele recebeu o e-mail, né? Mas vai responder para cada um individual sem necessariamente saber que ele tinha recebido esse e-mail, né? Mas o pessoal vai achar que ele recebeu o e-mail. Bom,